Já que você citou esse tema, Ana, é sobre isso que a gente vai tratar agora. Veja só, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, disse nesta quarta-feira que a vida vai ficar bem pior no Brasil com a eventual adoção do voto impresso. O ministro esteve no plenário da Câmara dos Deputados em um debate sobre propostas de emenda à Constituição que tratam de temas eleitorais. Barroso afirmou que o sistema atual é seguro, transparente e auditável. Sei. Chamou o voto impresso de solução para um problema que não existe e falou em retrocesso e volta ao passado. Nós conseguimos acabar com a manipulação humana nos momentos críticos, que são o transporte, o armazenamento e contagem desses votos impressos. Sempre lembrando que essa é uma decisão política. E, portanto, se o Congresso Nacional decidir que deve ter voto impresso e o Supremo validar, vai ter voto impresso. Vai criar um caos, né, entre aspas, diz ministro Barroso sobre o voto impresso. Olha, eu acho que ele é o dono do mundo, Barroso, só pode ser. O homem da verdade absoluta, não pode ser contestado. Ninguém aceita mais esse voto que está aí. Como é que vai falar que esse voto é preciso, é legal, é justo e não é fraudável? A única republiqueta do mundo, eu acho que talvez a única, é nossa, que aceita essa porcaria desse voto eletrônico. Isso tem que ser mudado. E digo mais, se o parlamento brasileiro, por maioria qualificada em 3/5 na Câmara e no Senado, aprovar e promulgar, vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Acho que o recado está dado. Não sou dono da verdade, mas eu respeito o parlamento brasileiro. Assim como eu respeito o artigo 5º da Constituição, que foi votado lá pelos constituintes de 88. Nós devemos aprender a respeitar, por mais que eu não goste de algum dispositivo da Constituição, eu tenho que aceitar a Constituição como um todo, e ponto final. Mas vai piorar. A vida vai ficar bem pior. Aliás, a vida vai ficar parecida com o que era antes. Creio em mim. Eu só gostaria de lembrar que nós não realizamos o censo por falta de dinheiro e que as Forças Armadas não puderam ajudar numa operação que eu mesmo determinei para proteger comunidades indígenas e garimpeiros num conflito porque disse que não tinha recursos. Portanto, talvez essa não seja a melhor alocação de recursos no momento. Tudo que eu escuto é blá, blá, blá. E eu me pergunto o seguinte, se o próximo candidato derrotado à presidência, seja quem for, pedir para recontar, nós vamos recontar 150 milhões de votos manualmente? É essa a alternativa de modernidade? O presidente Fernando Henrique Cardoso foi reeleito, é do PSDB. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito e reeleito, é do Partido dos Trabalhadores. A presidente Dilma Rousseff foi eleita e reeleita, é do Partido dos Trabalhadores. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito e é do PSL. Que raio de sistema fraudulento é esse que permite a alternância no poder do jeito que tem ocorrido no Brasil? Muitas pessoas, das mais simples às mais cultas, elas pensam que nós queremos a volta da cédula de papel. Ministro, nós queremos aprimorar o sistema, como, por exemplo, o sistema argentino, que é a urna de terceira geração. As urnas da Argentina, elas contam com a urna eletrônica, a máquina de votação e também a impressão para que se possa conferir o resultado. Né, ele não se dá bem com a técnica. E um jurista, um juiz, né, não se dá bem com a técnica é complicado, porque ele acha que ele vai sustentar aí a aversão dele a esse aprimoramento do sistema com retórica. O ministro Barroso acredita muito na retórica dele. Alguém deve ter dito a ele, em algum momento da vida, da carreira, que ele era um grande retórico, um grande orador, um grande tribuno, né?
um grande formulador retórico. Porque o ministro dizer que a vida vai piorar, eu vou dizer para vocês, eu estou muito sem paciência com essa conjuntura. Como é que você pode estar discutindo uma coisa sensível, delicada como essa, e vem um ministro que seria a autoridade, é o presidente da Corte Máxima Eleitoral, dizer que a vida vai piorar? Vamos ter que contar tudo manualmente? Vamos ter que contar e recontar, ministro. Contar e recontar, se preciso for. Sabe por quê? Porque o senhor representa uma corte, que é o Supremo Tribunal Federal, que colocou nesta eleição da qual estamos tratando um ladrão e colocou numa manobra inaceitável, numa manobra que todos aqueles que têm um mínimo de bom senso perceberam que é uma manobra. Fizeram esta coreografia, a questão da competência, já reconhecida pelo Judiciário brasileiro, que a Corte Suprema resolveu afrontar e atropelar. É por isso, ministro, que o eleitor não acredita no que vem daí. Porque o que vem daí é muito preocupante, inclusive aquele que possivelmente será protagonista dessas eleições, cuja lisura nós estamos discutindo aqui. Então, nós todos os brasileiros, sobra razões transbordantes para querer todas as salvaguardas possíveis. A eleição dos Estados Unidos da América foi uma eleição complicada, repleto de indícios de fraudes, e o judiciário lá não se debruçou justamente porque o sistema é obsoleto, o sistema é anacrônico nos Estados Unidos. Não houve essa possibilidade, virou uma questão política, o judiciário não quis assumir para si todos os exames de indícios de fraudes, ficou na questão processual, né? Não, porque são os estados que estão propondo, não pode, etc. e tal, e ficou por isso mesmo. O que o brasileiro olha e vê é o seguinte: a gente não está querendo isso aqui, né? A gente não está querendo isso aqui. E as intenções, né, neste estranho quadrante da história, em que instituições agem em conjunto para reabilitar um criminoso que vai disputar essa eleição, o país precisa, sem dúvida alguma, desesperadamente, de novas salvaguardas para a lisura do processo eleitoral. E é o voto auditável, é disso que se trata. Ministro Barroso, sabe o que tem piorado muito a nossa vida? As decisões do STF. Eu queria deixar aqui a pergunta para o senhor: qual a Constituição que nós estamos seguindo? Porque são 11 ministros, cada um segue a sua Constituição, bandidos são soltos aí, inclusive traficantes, com o aval do Supremo Tribunal Federal. A interferência do judiciário, da corte mais alta do Brasil, aí, a interferência no executivo, no legislativo, em prerrogativas e premissas de outros poderes. Então, ministro Barroso, as decisões do STF é que estão piorando e muito a vida do brasileiro. Outro ponto também, ele fala em judicialização, Vitor, mas o que nós estamos vendo aqui nos Estados Unidos é exatamente esse processo acontecendo nas cortes. A imprensa do Brasil não noticia, mas esse processo judicial está acontecendo em vários estados aqui, processos referentes à eleição de 2020, principalmente nos estados onde urnas eletrônicas foram usadas. Aqui no Arizona, por exemplo, várias urnas eletrônicas foram apagadas, dados foram deletados, tiveram que contratar uma auditoria independente, tiveram que entrar com processos, com liminares para que as urnas não fossem entregues. Depois os democratas pediram para que as urnas fossem trancadas, enfim. Tudo isso porque não tinha como auditar os votos de algumas urnas eletrônicas. O sistema de voto pelo correio é outro sistema muito confuso também, que a gente viu que não deu certo, principalmente nos estados que não pediram identidade, documento de identidade. Isso já está sendo corrigido em algumas legislaturas estaduais.
Então, a gente precisa, sim, de mais transparência, de mais uma ferramenta, como a deputada Bia Kicis mostra, num processo que já é bom. O problema, e a deputada Bia Kicis fala nessa entrevista com Augusto, não é quando você aperta o seu voto, é exatamente o caminho que faz entre você colocar o número X e o X realmente chegar no final, lá no destino onde vai ser contabilizado o seu voto como X. Um último ponto, Vitor, é que eu vi recentemente o ministro Barroso aí tentando colocar uma pesquisa do Datafolha como um exemplo de que o brasileiro não quer o voto impresso. Só que a pesquisa do Datafolha, ela tinha duas perguntas. Você prefere a urna eletrônica ou você prefere a cédula de papel? Obviamente, 73%, se eu não me engano, disseram prefiro a urna eletrônica. Então, a própria pesquisa já foi direcionada de uma maneira maliciosa, porque nós não estamos voltando, essa falácia não vai cair para a população brasileira. Nós não estamos voltando ao voto de papel, é a urna eletrônica mais o voto auditável. Outra coisa que a gente também tem que ficar em cima, Vitor, não apenas do voto auditável, mas a contagem pública. Isso foi outro problema aqui nos Estados Unidos também, onde a contagem pública com auditores e observadores dos dois partidos, ela era permitida e republicanos foram expulsos desses centros de contagem de votos. Isso aí a gente tem que ficar muito atento também. Agora, quanto ao dinheiro que ele fala de 2 bilhões, que é absurdo, né? Gastar 2 bilhões numa transparência que a população está pedindo, não vi o ministro Barroso aí tão indignado com os bilhões de reais de recursos federais que sumiram dentro da pandemia, bilhões destinados a governos estaduais e municipais.